O escasso é nível 1. Ele começa na vida achando que vai perder tudo que tem, que ele não consegue, que ele é incapaz, que ele é isso, que ele é assado. Ele não respeita quem ele é. Ele consegue subir para o nível 2. Ele começa a equivaler à riqueza. Então existe a abundância, que é ter para você e para os seus. A escassez você não tem nem para os seus, nem para você. No transbordo, que é o que eu quero colocar vocês, que eu quero fazer com que vocês ativem isso dentro do coração de vocês. O transbordante é o mesmo que reinante, é o mesmo que governante, é o mesmo que não precisa da opinião dos outros, é o mesmo que não fica parado por conta de crítica. Tem um perfil emocional, existe um perfil espiritual de quem realmente consegue chegar nesse nível. Então uma pessoa, quando ela é escassa, ela não faz pensando no que o outro vai falar. A pessoa abundante, ela faz, mas ela se importa com o que vão falar, por isso ela não dá o seu melhor. Mas o transbordante, ele não importa, foi por isso que ele resolveu soltar rios de águas vivas. Você tem que saber disso. Me preocupa saber que 10% dos que estão assistindo, em média, não tem mais que 10% de transbordantes. Ou seja, transbordante não importa com a opinião dos outros. Escreve assim, ó, eu sou transbordante, eu não me importo com o que diz ao meu respeito. Primeira coisa que você não deve importar com o que diz ao seu respeito, porque o que diz ao seu respeito é uma opinião, e opinião é uma mercadoria vagabunda, que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Segunda coisa, quem é nobre, quem dos nobres para a própria vida para falar mal dos outros? Várias vezes a Carol falou para mim, mas você não importa de verdade desse tanto de gente falando mal de você? Eu falei, quando eu era escasso, ninguém falava mal de mim. Você não vai ver um escasso muito famoso. O muito famoso, ou ele vai ser um abundante ou vai ser um transbordante. Por que que vão falar mal? Pela diferença de frequência. Quem fala mal? Sempre o de baixo. Vocês vão escrever assim, ó. Quem fala mal é quem está na frequência de baixo. Quem está na frequência de cima sabe que se falar mal de alguém, vai descer a frequência. Pensa que quiser um avião e você está só subindo. 30 mil pés, 35 mil pés, 40 mil pés, só subindo. Enquanto você está subindo. Aí você está lá em cima, você vai falar mal de gente que está decolando? Você já decolou, moço, você não vai falar não. Só para você entender, o de baixo vê você subindo, mas quem está lá em cima não vê quem está lá embaixo para decolar não, é a coisa mais doida que tem na aviação. Eu lá de cima, com 30 mil pés, se o céu estiver clarinho, eu não consigo te ver no chão. Você começa a fazer barulho lá de bateria antiaérea, eu falo, cadê você? Não te vejo. É muito interessante que o avião, as janelas dele são bem pequenas. Isso aqui vai mexer com sua vida, viu? Anota isso aqui, ó. O avião tem janelas pequenas, eu não consigo ver nem um trem de pouso, imagina ver você lá no chão. Agora você que está embaixo, você tem todos os ângulos para me ver lá em cima. E é por isso que você fica falando mal de quem está em cima. Quem está em cima não fala quem está mal embaixo, sabe por quê? Porque a janela do avião não dá para ver nem a parte de baixo, dá para ver nem a roda de baixo do avião. E é a hora de quê? Decolar. Eu já falei mal dos caras de cima. Agora eu quero te desafiar. Me acha falando mal alguém de baixo, eu não consigo nem ver quem está embaixo. É hora de decolar, amigo. Nós somos parte de uma esquadra do reino e a gente não tem que ficar falando mal de ninguém. A gente tem que aceitar as diferenças. Isso é muito bom. Escreve assim, ó, é hora de decolar. Se eu tiver a 30 mil pés dá 10 km de altura em média, com o céu limpo. Se meu avião fosse de vidro e eu conseguisse olhar para baixo, eu não ia te ver, mas meu avião tem uma janela pequena, não só o meu, mas o maior do mundo, a janela também é pequena. Justamente para você não olhar para baixo. Você só consegue ver a pista no pouso quando você está quase da altura dela. Você vai baixando, ou inclina o bico, depois faz um movimento com speed brake aí para diminuir a velocidade, mas em momento algum você vê um transbordante olhando para baixo. Ele só solta a energia para baixo, diferente. Então vamos lá. Eu quero que você escreva assim, ó, transbordante é ilimitado o crescimento dele. Se ele resolve frenar o transbordo, ou seja, soltar a água, se ele resolver fazer isso, algo impressionante acontece na vida dele. O crescimento diminui e ele começa a fazer o que a gente faz quando a gente vai pousar. Por exemplo, num voo de São Paulo a Goiânia, quando a gente decola,
a gente está com 110% da turbina, subindo 5 minutos, aí depois a gente vai regulando a turbina, mas continua subindo até chegar na autorização que a torre de comando deu para nós. Algumas vezes a torre de comando fala assim, ó, você vai entrar na tal aerovia, você vai pegar a Juliette 14, que é o nome de uma rua, igual tem rua embaixo, tem rua lá em cima. Você vai pegar a Juliette 14, você vai pegar a FAO 18, pega a FAO 18, que é uma avenida aérea, pega essa aí e entra em 38 mil pés. Eu tô indo, eu posso muito bem chamar na torre de comando e falar, torre, tem autorização para ir a 41 mil pés? Tem. Então, subindo em 41 mil pés. Eles que liberam. E o avião, nessa altura, tem que ir no piloto automático. Por que a vida é muito mais leve para quem está prosperante, para quem é transbordante? Porque nas alturas, a partir de 25 mil pés, a partir de 25 a 28 mil pés, não se pode pilotar o avião no braço mais. Eu quero que você aprenda isso. Coloca assim, ó, em altíssimas altitudes, não consegue mais, não é possível mais você pilotar no braço o avião. Porque naquela altura a pilotagem é mais suave. Na verdade ela nem existe, ela entra no automático. Quando você está abaixo, você tem que pilotar no braço. Mas a partir de 25 mil pés, você tem que colocar o próprio avião para tocar a direção sozinho. O que significa isso? O que significa isso? Significa que a sua vida fica mais leve quanto mais alto você está. Segunda coisa que você tem que saber, quanto mais alto, gasta menos combustível. Por isso que alguém fala, tá vendo? O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Quem falou isso foi Jesus. Foi um marxista que falou isso não. É para você apertar o like. Vamos apertar o like todo mundo aí? Quanto mais altitude, mais rápido eu vou, menos gasto combustível. Porque tem menos resistência com o ar. Olha que coisa louca. Outra coisa que você tem que saber, sua vida está numa temperatura alta, difícil, lá em cima fica 20 graus negativos. Tem uma coisa que eu gosto de ver toda vez no voo, é a porta do avião congelando. Tem uns ferros onde os bancos se conectam, eu fico fuçando em tudo. Tem um banquinho, um ferro, você encosta o pé, queima o pé, do tanto que está gelado, de gelo. Então quanto mais alto, mais veloz, menos resistência, mais leve sua vida. E a minha intenção é que você alcance isso. Pablo, por que essa sua intenção? Revela seu coração para mim. Eu revelo. Imagina uma geração onde tem poucos ricos e a maioria pobre. A maioria fala mal de quem tem poder. Não é muito melhor a gente ativar o poder de cada um? O abundante não falta nada na casa dele. O transbordante ele nem sonha mais. Deixa eu te explicar o que é. Pessoa que está num nível constante de transbordo, ela não sonha em comprar um carro. Ela dá ordem e o carro aparece. O abundante não tem falta de nada. O escasso tem falta de tudo. Absolutamente.